Oi, tudo bom? Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre como desenvolver softwares educativos. Falar um pouquinho sobre desenvolvimento de software, como eu falei lá na primeira aula, e puxar agora como é que se faz um software educativo, né? Então, relembrando lá a primeira aula do desenvolvimento de software, existem alguns tipos de desenvolvimento de software e um dos tipos é o ciclo de vida, né? Onde você tem a fase de definição, o que, é que vai ser o seu software, o que, é que você vai implementar, qual é o assunto, qual é o tema. Depois tem a fase de desenvolvimento, você desenvolve, você programa, teste, valida, né? E por final, estando tudo pronto, você instala e dá manutenção, dá o suporte naquele software por um tempo, né, determinado que você define com o cliente. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento interativo incremental. É aquele que tem as etapas, você vai verificando, você só vai melhorando, então você vai pode até repetir a mesma etapa desde que acrescente alguma coisa, seja algo que incremente, que melhore o seu software. Então, no desenvolvimento interativo incremental, a cada interação são realizadas as seguintes tarefas: análise, você refina os requisitos, refina o modelo conceitual; projeto, refina o projeto arquitetural, o projeto de baixo nível; implementação, codificação e testes; e transição para o produto, documentação, instalação, manutenção. Seria mais ou menos isso aqui, né? De acordo com como você passou pela programação, mostra para alguém a programação, e esse alguém diz, podia acrescentar isso, acrescentar tais fatores, então você acrescenta, né? Você incrementa e você passa pelas mesmas etapas novamente, né? Então o modelo interativo incremental, ele é muito interessante porque você vai melhorando a etapa a cada momento que você vai passando por ela, certo? Em se tratando de software educacional, essas etapas interativas são muito importantes. Por quê? Porque permitem a validação dos objetos de aprendizagem para cada estágio de software. Perceba que aqui não é um software comum. Eu não estou desenvolvendo um software aleatório. Eu estou desenvolvendo um software cujo o objetivo principal é que alguém aprenda algum assunto. Então, eu tenho que ter aspectos didáticos pedagógicos nesse meu software que ele tem o objetivo de alguém aprender alguma coisa, né? Então, recomenda-se que a validação e a decisão sobre o início da nova interação seja feita pela equipe que participou da concepção do software. Por quê? Porque esse pessoal que participou da concepção do software educacional, eles definem as diretrizes, os objetivos da aprendizagem que o software deve prover, né? E vai ser organizado em seus requisitos computacionais. Então, uma pausa importante. Um software educacional não é a mesma coisa do que um software mais convencional, digamos assim, porque ele tem essa pegada de objetivos de aprendizagem. É um software que eu vou fazer e que alguém, quando usar esse software, ele aprenda alguma coisa sobre algum assunto específico. Se vai ser física, química, matemática, não sei. Mas eu preciso passar por essa galera didático-pedagógica para poder implementar o meu software. Então, assim, é um pouco diferente implementar um software computacional, um software educacional. Então, a primeira atividade da etapa de concepção do software concentra-se na definição dos objetivos de aprendizagem e requisitos do software, além de definir o escopo, o público-alvo, identificar a infraestrutura disponível na escola ou na universidade. Então, como eu estou dizendo, é muita gente envolvida. Não é só o diretor da escola chegar para você e pedir para você desenvolver um software educativo. Não. Você vai ter que conversar com a parte de pedagogia da escola, com os professores que vão usar o seu software, né? O que é que os alunos também esperam, se os alunos esperam um joguinho, se os alunos esperam coisa mais madura. Então, assim, tem que ter essa preocupação, porque é um software de aprendizagem, não é um software comum que alguém vai sentar e simplesmente manipular, né? Então, é diferente sim. Então, para isso, existe esse ramo da engenharia de software chamado engenharia de software educacional, certo? Que a engenharia de software é voltada não somente para cumprir as etapas de um modelo de software, né? As etapas de como desenvolver um software, mas também preocupado com essa parte didático-pedagógica que é extremamente importante e necessária no software educacional. Então, existe uma engenharia apropriada, né, engenharia de software apropriada, que se chama engenharia de software educacional. Além das etapas já conhecidas de engenharia de software, também se preocupa com essa parte de aprendizagem, que é o carro-chefe de um software educacional. Então, neste contexto, podemos elencar como elementos que fazem parte do complexo campo de saber da engenharia de software educativo alguns fatores. A adequada compreensão do problema que gera a necessidade do software educativo, a correta especificação do cenário demandante, análise de possibilidades, a adequada arquitetura das informações disponíveis, o cumprimento de prazos e orçamentos, o levantamento claro e inequívoco de requisitos, recursos humanos qualificados,
seleção das ferramentas computacionais apropriadas. Então, repito, não é um software qualquer. É um software que tem mais gente envolvida. Tem um corpo pedagógico que tem que ajudar, né? Tem o diretor do colégio, ou o reitor da universidade, ou quem quer que seja, e tem os alunos. Então, assim, é bem maior do que aquele software adicional que você pode ser convocado para trabalhar. A natureza dos conhecimentos a serem vinculados e as estratégias de abordagem são formalmente associadas às dificuldades encontradas na produção de um software educativo. Não é trivial, tá? No processo de concepção do software, há uma diferença significativa entre a interpretação que os designers, programadores e professores têm acerca do processo de ensino e aprendizagem. Então, um designer e um programador, talvez eles tenham uma visão muito sistemática para aquilo ali. E o professor não, ele tem mais uma visão pedagógica, tem mais uma visão didática. Então, assim, até para essa galera se entender, pode ser um pouquinho difícil. É possível, claro, e tem que ser possível, até porque eu estou desenvolvendo um software educacional. Mas até esse povo se entender, tem um meio do caminho aí, tá? O problema central da engenharia de software educativa está associado aos elementos que o designer dispõe e não é o problema do tipo, o programador faz o que o educador especifica. A interação entre programadores e educadores é problemática devido às dificuldades em compartilhar conceitos de diferentes áreas. O programador é muito 0 e 1, né? Ele é muito exato, e um educador, um pedagogo, ele é muito mais amplo. Então, até essa comunicação pode ser complicada sim. E mas também não é impossível. Um momento eles se entendem, tá? Então, na engenharia de software educacional, eu vou listar aqui alguns requisitos do software educativo baseado nesse modelo de elicitação de requisitos de Gomes e Vanderlei, né? O que é que eles estão propondo? Bom, no primeiro momento, você tem que identificar o domínio, né? Tá bom, você está disposto a desenvolver um software educativo, um software educacional, então você tem que identificar muitas coisas. Quem é o seu público-alvo, né? Se vão ser alunos, se vão ser alunos de colégio, qual é a faixa etária desses alunos, se são alunos mais maduros, se são alunos mais adultos, né? Qual vai ser a linguagem de programação? Você já tem que pensar um pouco também em computação que vai ser desenvolvido, qual vai ser a plataforma, se vai ser um joguinho ou se vai ser algo mais questões e respostas, enfim, você tem que identificar todo o domínio, você tem que saber o seu mini mundo, né? Onde é que você está pisando. Depois que você identificou o seu domínio, se você não tiver conhecimento de causa, você tem que pesquisar sobre esse domínio que você está propondo, né? Então, se você não é o seu mundo, crianças de 9 anos que precisam aprender matemática, você vai ter que estudar um pouquinho o que é que crianças de 9 anos precisam aprender matemática, né? Então, você precisa ficar a par do mundo que você está entrando, até para que o seu software educativo tenha a ver com esse mundo que você está, né, trabalhando, digamos assim. Depois você analisa a aprendizagem de domínio, que eu estou propondo aqui, os meninos de 9 anos vão aprender matemática realmente, tem que ter essa análise, isso todo o tempo o pessoal da pedagogia junto, tá, pessoal? Você, desenvolvedor de software, você não vai fazer isso sozinho. Todo tempo você está conversando com o pessoal, com os professores, para saber se você está falando o que realmente é a linguagem que eles entendem. Identificar necessidades relacionadas ao domínio, tá? Se finalmente o software que eu decidi é de matemática para os meus 9 anos, então, assim, o que é que eu preciso para esse software aqui? Né? Vai ser jogo? Vai ser uma coisa mais cruzadinha? Vai ser acerto? Quanto mais acerto, mais pontos você ganha? Não sei. Você tem que começar a pensar nas necessidades relacionadas a esse domínio, né? E aí... E também pensar nos usuários, tá? Identificar necessidades, você também tem que pensar nos usuários. Quais são os usuários que vão usar isso? E aí, você vai começar a gerar protótipos e análise de cenários de uso. Você vai começar a implementar, mostrar para o educador, mostrar para o pedagogo, mostrar para o aluno, que vai ser o usuário final. E assim, estamos conversando o mesmo idioma, estamos falando o que tem que ser falado. Na hora que você mostrar tudo, não tem nada a ver com o que eu queria, lá vai você voltar para o modelo interativo incremental e refazer o que nesse momento não tem nada a ver. Até vocês estarem falando a mesma língua, estarem esperando mais ou menos a mesma coisa. Então, é importante a geração de protótipo e de análise, que é para poder saber se vocês estão conversando o mesmo idioma, pelo menos, né? Pelo menos. Aí, ó, análise do usuário aluno. Então, assim, uma vez que você entrou no caminho, estamos falando o mesmo idioma. Ok, tá aqui o software que eu estou promovendo. Então, o professor vai testar, o aluno vai testar, que é o público-alvo final, né? Se for o caso, o diretor, enfim. Então, todas as pessoas que estão envolvidas têm que dar uma testada no software e analisar para saber se aquilo mesmo, se está no caminho certo, tá? Tem que passar por isso. Analisar se aquele software, ele é útil para a prática de ensino, ou seja, o aluno que está usando aquele software de matemática, ele está tendo uma melhora no aprendizado da matemática, ele está sobressaindo, né? Então, ver se realmente
tá valendo a pena a prática do uso do software educacional no ensino. Se for um software à distância, o software que estou implementando está colaborando com a educação à distância, é um software útil, né? Então, está dando certo o que eu estou propondo. Além disso, você tem que identificar as necessidades do contexto de uso, né? Todo o contexto que está sendo usado. E aí você tem que pensar em tudo, gente. Você tem que pensar quais são as máquinas do laboratório da escola, se as máquinas estão fraquinhas, você tem que botar um software mais maneiro, tá? Se for um laboratório mais encorpado, mais robusto, você pode fazer um software mais sofisticado, com mais parte gráfica. Então, você tem que analisar todo o contexto que vai ser utilizado esse software, tá bom? E gerar casos de uso baseado na necessidade do usuário. Por isso é um modelo interativo incremental, porque você vai mostrar tudo, baseado no laboratório, baseado nos alunos, mostrou, tá mais ou menos, vou melhorar isso aqui. Você vai melhorar e volta para reimplantar, né? Mostrou, não tem nada a ver, vai começar tudo de novo e vai refazer. Então, para concluir a aula de hoje, o software educacional, você vai seguir as mesmas etapas de engenharia de um software convencional, digamos assim. Só que não pode esquecer que existe essa necessidade mais pedagógica, didática, tem um objetivo de aprendizagem, então tem que passar por todo esse corpo de pedagogia, dos alunos finais que vão utilizar, de um professor que vai dar a disciplina, também é importante, o professor vai dar aula de matemática, então ele tem que estar sentido com aquele software se vai dar certo mesmo. Então, software educacional não é a mesma coisa do que um software convencional. É muito mais gente envolvida e as pessoas têm que se entender, tá? A pedagogia tem que se entender com o pessoal da programação que está desenvolvendo aquilo, tá bom? Então, fico por aqui hoje e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!